O episódio conhecido como a cura de Naamã o sírio pelo profeta Eliseu não será usado, mas vamos a outro relato igualmente inspirador. A história de Moisés e Hur sustentando as mãos de Moisés durante a batalha contra os amalequitas, narrada em Êxodo 17. Porém, para não repetir nenhum tema da lista proibida, contamos agora um momento anterior na caminhada do povo de Deus, a batalha de Israel contra os midianitas e o zelo de Finéias, narrada em Números 25. O povo de Israel havia acampado nas planícies de Moabe, às margens do Jordão, quase à vista da terra prometida. O ar seco do deserto parecia pesado, e uma distração crescente começou a espalhar-se entre o povo. Alguns israelitas deixaram-se envolver por moabitas que os convidavam para festas e sacrifícios a falsos deuses. As músicas, o vinho e as danças pareciam inofensivos, mas por trás delas havia uma corrupção de fé. Moisés, envelhecido, observava com o coração apertado, tão perto da promessa e tão frágeis diante da sedução. Naquela manhã, ele chamou os líderes e falou em tom grave: "Vocês viram o que fez por nós no deserto. Como podem abandonar aquele que abriu o mar e enviou maná? Arrependam-se, para que o mal não nos destrua." Mas muitos já haviam se afastado. O acampamento fervilhava em murmúrios e confusão, e uma praga começou a se espalhar. O medo tomou o povo, as famílias choravam, e o desespero crescia. O pecado tinha aberto uma brecha espiritual. Entre as tendas, um jovem levita observava tudo com dor no peito. Seu nome era Finéias, neto de Arão, o sumo sacerdote. Ele lembrava-se das histórias contadas por seu avô. Histórias sobre a fé de Abraão, a coragem de Moisés e o poder santo de Deus. Finéias via a mesma nuvem de glória que pairava sobre o tabernáculo, mas via também a vergonha do povo que se misturava aos ídolos. Ele ajoelhou-se e orou: "Senhor, onde estão os corações firmes? Onde está a obediência? Mostra a tua santidade e cura teu povo." Nesse instante, o som de riso e provocação ecoou perto da tenda da congregação. Um israelita, desafiando todo o clamor do povo e o comando de Moisés, trazia consigo uma mulher midianita e, sem pudor, se aproximava do lugar sagrado. Muitos olharam estupefatos. Moisés estremeceu. Era o sinal do desprezo total pelo Senhor. Finéias sentiu o espírito do zelo de Deus arder dentro dele. Levantou-se, pegou uma lança e, tomado de coragem e fervor, foi até onde o casal profanava o acampamento. A Bíblia descreve que, após o ato de Finéias, a praga cessou imediatamente. Mais tarde, Moisés o chamou e falou com voz serena, embora ainda trêmula pela tensão daquele dia: "Finéias, o Senhor confirmou a tua ação. Foi teu zelo pela santidade que deteve a destruição." O jovem, suado e ainda com o peso do que fizera, respondeu: "Não suportei ver o nome do Senhor ser pisado. Que ele tenha misericórdia de nós." E Moisés orou com os anciãos: "Bendito seja o Deus vivo, que ainda encontra entre nós corações que o respeitam." O tempo passou, e Deus falou a Moisés: "Finéias, filho de Eleazar, fez cessar a minha ira. Com ele estabeleço a minha aliança de paz." Foi um gesto de graça divina. Deus recompensou o zelo de um homem que agiu movido não por ira humana, mas por amor fervoroso à pureza espiritual. Finéias tornou-se símbolo de fidelidade em meio à fraqueza coletiva. Onde muitos se deixaram levar pela vontade da carne, ele respondeu com obediência. Anos depois, quando recordava o episódio ao redor da fogueira, Moisés comentou com Josué: "Na fé, às vezes a coragem se manifesta não apenas na guerra contra exércitos, mas na guerra dentro do coração. Quando um só homem teme ao Senhor, toda a nação é preservada." Josué ouviu em silêncio e respondeu: "Que semelhante zelo permaneça em Israel. Por um só justo, Deus pode deter sua ira e reacender a esperança." O fogo crepitava sob o céu estrelado, e ambos sabiam que a verdadeira batalha não era apenas com espadas, mas com fidelidade.
Essa história ecoa como uma lição profunda, também para os nossos dias. Não há aqui incentivo à violência, mas à integridade. Finéias nos recorda que o zelo espiritual não é extremismo, é fidelidade apaixonada. Hoje, quando valores se confundem e o mundo oferece sua própria forma de Baal Peor, somos convidados a vigiar o coração. Às vezes, resistir ao mal começa com uma oração silenciosa, uma escolha íntegra, uma voz que diz não, quando todos dizem sim. E como Finéias, podemos ser instrumentos para que Deus cesse as pragas invisíveis, as da apatia, da mentira, da indiferença. Cada vez que alguém se mantém firme em um ambiente de corrupção, escolhe a verdade no lugar da conveniência e defende o amor de Deus acima do aplauso, renasce o espírito de Finéias. Deus ainda faz alianças de paz com aqueles que o honram. O mesmo Senhor que atendeu à oração de um levita no meio do deserto, ainda responde aos corações sinceros de hoje. Se a fé parecesse diminuir ao seu redor, lembre-se, basta um coração inflamado de zelo para reacender o fogo da esperança. Se você gostou desta história e sentiu-se inspirado pela coragem e fidelidade de Finéias, curta e compartilhe para que mais pessoas sejam fortalecidas pela palavra e aprendam a permanecer fiéis mesmo em tempos de confusão.